E aí, galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora, Juninho Nona, vou participar desse vídeo aqui, que é um novo quadro, vamos dizer que é um canal dentro do nosso canal, que vai ser história de imigrantes, ou seja, a gente vai relatar várias histórias com vocês que a gente ainda não contou no canal, especialmente para preparar vocês, para vocês terem noção quantos altos e baixos, quantos perrengues e coisas boas acontecem na vida de um imigrante. Espero que as nossas experiências sirvam de inspiração, também de alerta para vocês. Aprendam com nossos erros, sigam nossos acertos, que eu tenho certeza que a sua imigração vai ficar bem melhor. Se você caiu Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nós falamos tudo sobre nossas viagens, mas também falamos muito sobre nossa vida aqui em Portugal. Já estamos morando aqui há quase 4 anos e temos muita história para contar para vocês, coisas que a gente não mostrou nos vídeos, coisas que são um pouquinho delicadas, que na altura a gente preferiu se preservar e que agora, assim, depois de um tempo mais maduros, a gente já consegue lidar com algumas histórias. Mas fiquem tranquilos que a história de hoje é a história de onde tudo começa, é a história da gente chegando aqui em Portugal, como foi nosso primeiro dia em Portugal. Adianto para vocês que quase que a gente dorme na rua. Então escuta a história toda. Esse vídeo vai ter um conteúdo um pouquinho mais longo, né? Eu vou narrar aí uma história completa para vocês, contar todos os detalhes, mas para vocês aprenderem, verem onde foi que a gente vacilou na nossa organização e como a gente saiu aí, como a gente escapou dessa cilada que quase que a gente vai dormir na rua no nosso primeiro dia em Portugal. Você imagina isso? Então bora pro vídeo. Então, gente, nesse novo quadro aqui eu quero contar pra vocês com mais detalhes algumas histórias, algumas a gente deve ter contado por alto aí em algum momento da nossa vida na internet, mas aqui eu quero realmente contar com bastante detalhe pra vocês, porque eu acho importante, tá? Primeiro, nossa vinda aqui pra Portugal, né? O nosso voo saía mais ou menos 1 da tarde. Eu morava no Brasil, na Baixada Fluminense. Quem é da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, deixa aqui nos comentários pra gente ver, pra gente conhecer vocês. E a Baixada Fluminense, gente, fica próximo ao aeroporto Galeão, que é um aeroporto internacional, grande, estruturado, onde sai todos os voos internacionais. Fica próximo assim, gente, porque a Ilha do Governador é quase limite ali com São João de Meriti, Pavuna, que já são regiões que vão integrando ali a Baixada Fluminense. Então, assim, da minha casa pra lá dá uns 30 minutos sem trânsito de carro, super tranquilo. E um dia pior, 1 hora e meia, né? Porque o garrafamento no Rio, você já sabe como é. Então vamos, eu sou muito precavida. Eu não quis marcar almoço nem nada com a minha família para me despedir. Nós quisemos reunir pelo menos os nossos pais, né? Minhas irmãs, irmãos do Júnior, para tomar um café da manhã, porque a gente queria ir bem cedo para o aeroporto, mas a gente não queria que nossa família fosse. Por vários motivos, um deles, gente, é o chororô, é a desestabilização emocional aí, que, né, naquela despedida é muito simbólico, aquela despedida ali, mesmo na boca de entrar ali para a parte, né, de embarque. Então a gente quis fazer isso no ambiente de casa, deixar minha mãe e meu pai resguardados ali com a minha família, a mesma coisa do Júnior, que aí a gente ia embora, mas ia mais tranquilo. Então a gente fez um café da manhã. Dou essa dica aí pra vocês, deixa pra fazer despedida em casa, é menos doloroso de como é no aeroporto. E aí fizemos um café da manhã bem bacana, nos despedimos e quem levou a gente no aeroporto foi nossos padrinhos de casamento, Renata e Ricardo. Um beijão pra vocês. E a gente combinou com eles, eram pessoas assim que apesar de estarem tristes com a nossa partida, eles estavam bem resolvidos e nem até aquele chororô no aeroporto, né? Eu preocupada com o chororô e você vai ver no final dessa história quem foi que chorou. Gente, vocês não vão acreditar. Chegamos no Galeão super cedo, 10 e pouca da manhã, né? Com 3 horas aí de antecedência pro começo do embarque, que se eu não me engano o voo era 1 e tantas, não era 1 hora redonda, era 1h30, 1h40. Então chegamos lá, nos despedimos dele, demos beijos, abraços e combinamos futuros encontros, né? Partimos pro check-in. Eu sou extremamente organizada, quem segue a gente aqui nos nossos canais sabe que eu sempre explico sobre documentação, sobre tudo. Tirei minha pasta de documentos do check-in, porque para quem não sabe, gente, voo internacional, mesmo que você faça check-in antecipado, chega lá na hora, você sempre tem que apresentar o passaporte, apresentar as coisas, para que eles deixem você embarcar. Então, assim, não tem muito o que adiantar, né? Eu fiz aquele check-in rápido online, mas só mesmo lá na hora que eu ia despachar as malas
e pronto, eles verem que eu tinha o passaporte em dia, tinha as autorizações e tudo bonitinho. Então, fomos fazer o check-in no aeroporto do Galeão. Quem sabe, quem conhece, é imenso, é grande demais. Chegamos lá, a moça falou, olha, tá tudo correto, tudo certinho com a sua passagem, você tem os documentos, tá tudo certo, só que você veio no aeroporto errado. Gente, vocês têm noção? Quem não conhece o Rio de Janeiro, gente, é um caos, tá? É um caos. Então, você errar o aeroporto no Rio de Janeiro é a morte. Porque tu imaginei que o Galeão, que fica a 30 minutos na minha casa, passou pro Santos Dumont, que fica a 1h30 da minha casa. E o Santos Dumont, gente, é um aeroporto doméstico, com voos só pra dentro do país. Então, nunca nem passou na minha cabeça conferir qual era o aeroporto. Eu tinha certeza que ia sair do Galeão. A minha certeza aí no chão. Já começamos assim nossa imigração, nosso sonho de viagem para Portugal. Eu comecei a chorar desesperada, lembra do chororô? Foi aí, ó. Aí que teve chororô. Comecei a chorar desesperada e Júnior já começou a ligar para nossos padrinhos para saber se eles estavam por perto, que se a gente fosse pedir táxi ou Uber talvez não desse tempo, ou até, né, tudo que estava aí envolvido. E aí, pela graça do Senhor, eles tiveram a ideia de ficar olhando a gente de longe. Eles se despediram, mas ficaram lá da porta de saída olhando pra gente para ver se corria tudo bem. O nosso querido dinheirinho quase todo trocado em euro, não tinha um centavo mais em reais. Anote isso daí. Não tinha mais um centavo em reais. Nosso dinheiro todo em espécie em euros. E eu transferi o dinheiro que a gente tinha em conta para uma conta internacional, que a gente passasse tipo débito, sabe? Na época nem era o Wise, hoje em dia temos o Wise, inclusive tem cupom de desconto aqui embaixo. Mas na época a gente não tinha Wise, então era um que eu achei na internet aí de viagem. E a gente tinha que pagar o estacionamento pro nosso, né? Porque imagina, eles já levaram a gente, já fizeram tudo que fizeram, no mínimo a gente tinha que pagar o estacionamento. E foi aí que eu percebi que o meu cartão Internacional não estava funcionando. Exato. Meu dinheiro estava ali, mas a gente não conseguia pagar o estacionamento do aeroporto. Enfim, eles pagaram, fiquei morrendo de vergonha, né? Beijo aí pra vocês, tô devendo até hoje, inclusive. Mas já foi um susto, um baque pra mim, fiquei extremamente preocupada, apesar de levar dinheiro em espécie. Acho que o cartão sempre é uma boa saída e fiquei morrendo de medo porque meu dinheiro estava ali até conseguir resolver aquilo. Não sabia como ia ser, mas preocupação era pegar o avião. Então corre a gente do Galeão até o Santos Dumont, gente, pela graça do Senhor. Chegamos ali em 30 e poucos minutos, 40 minutos, porque não estava tão engarrafado. Tinha engarrafamento, mas o Ricardo, ele dirige muito no centro do Rio de Janeiro, então ele já sabia as ruas mais engarrafadas, ele foi evitando as ruas e chegamos no Santos Dumont a tempo para o nosso check-in e para o nosso embarque. E aí fomos lá, fizemos o check-in, despachamos as malas, paramos ainda para almoçar no aeroporto, porque nosso voo, né, ia ser só 1h pouca da tarde, o voo internacional ia ser só 6 da tarde, então o nosso almoço, né, já seria... O nosso almoço já seria uma janta, né, na verdade. Então a gente resolveu almoçar lá no aeroporto, super bacana, me sentindo rica, né. Na hora da segurança, pedem o Júnior pra ir pro cantinho, abrem a mala que o Júnior tá, investigam, meu Deus do céu, botaram uma bomba na nossa mala. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu já em desespero, gente, porque eu sou assim, você é assim também. E eu respirando, olhando pro Júnior assim pra tentar saber e pensar o que a gente botou na nossa mala de mão que pudesse dar dando problema. E você não sabe o que tava dando problema, gente. Era uma tesoura. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência não levaria uma tesoura na mala de mão, né? Pois é. Eu nesse troca-troca senti a mala despachada, eu peguei uma necessaire com algumas coisas e botei na mala de mão, porque eu achei que ia ficar melhor. Só que nessa necessaire tinha tesoura de cabelo, porque o Júnior que corta meu cabelito. Então, era uma tesoura profissional. E assim, existe um limite de tesoura para passar. Você pode passar se for essas de unha, essas pequenininhas, não sei o quê. Mas a tesoura que a gente tava era profissional de corte, era grande. E você já sabe, se você já passou aí na segurança, já foi pego com alguma coisa que não podia embarcar, sabe o que acontece, né, gente? Vai pro lixo. Nossa tesoura lá foi pro lixo. Mas naquela hora isso era o menos importante. Corre, pega o avião. Porque nesse avião que a gente pegava, tava indo para São Paulo. E de São Paulo que a gente ia para o Porto, tá bom? Que foi o aeroporto que a gente chegou em Portugal. Beleza, tudo bacana. Pegamos o voo pro Porto. Foi bem tranquilo o voo. Chegamos. Nossa imigração, a gente já passou... Eu já contei essa história pra vocês, mas a gente veio com a camisa do Flamengo. Vemos bem assim, sabe? Tranquilão.
E aí o Jorge Jesus, o treinador português, tinha acabado de começar no Flamengo. Eu tinha sido contratado, mas ainda não tinha... Não, uma coisa assim, gente, já não me lembro tantos detalhes. Mas o que aconteceu? O cara da imigração, quando viu a gente com a camisa do Flamengo, falou: Jorge Jesus, a gente Jorge Jesus. E o Júnior começou a conversar de futebol com ele, e ele foi me pedindo as coisas, eu fui dando, e ele nem olhava pra minha cara, ele olhava, e conversando com o Júnior, batendo papo de bola, e eu só passando lá meus documentos. Não pediu 100% dos documentos, mas me pediu bastante documento lá que eu tinha, mas correu tudo bem, gente. Os documentos eram seguro viagem, era passaporte, onde a gente ia ficar hospedado, coisas bem básicas aí que vocês já sabem que tem que ter. Pronto, passamos na migração, finalmente, solo português, Só que tava caindo um toró, uma chuva. Vocês não têm noção, gente, muita chuva. E eu falei, nossa, Portugal tá recebendo a gente com uma chuva dessa, gente. Deve ser algum sinal aí do universo que as coisas estão assim, né? Que começou dando errado, depois as coisas começaram a dar certo, mas essa chuva... Resumo, gente, nossa mala chegou encharcada de chuva, tá? Porque até eles tiraram do avião, botaram no carrinho, entraram no aeroporto, tava molhada. Mas, minha filha, eu estava na Europa, estava passando perrengue chique, chuva na Europa. Vamos comprar nosso bilhete do metro, né? Lembrando, gente, uma coisa que eu não contei pra vocês no início é que eu tinha sido roubada há pouco tempo no Brasil, né? Infelizmente, eu passei por uma série de assaltos e esse foi um dos motivos que eu vim pra cá. Então, eu tava sem celular, fiquei 1 mês e pouco aí usando um celular velho, antigo, e resolvi não trazer pra Portugal pra comprar um celular aqui. Então, eu vim sem chip, sem celular, sem nada, e o Júnior veio, a gente resolveu não comprar o chip no aeroporto, tá? Eu ainda acho que no aeroporto é mais caro, é ruim, mas se você for fazer tudo por conta própria, como a gente fez, eu recomendo que você compre um chip assim que chegar, tá bom? Mesmo sendo um pouquinho mais caro, procure bancas de jornais dentro do aeroporto que costumam ser mais baratas, tá bom? E nosso primeiro erro foi não comprar esse chip. Como eu já tinha salvo o mapa, eu já tinha salvo tudo que eu precisava para chegar no Airbnb, nós pegamos sem chip mesmo e fomos pegar o metro. E aí, lembra aquele cartão internacional que não estava funcionando? Pois então, continuava sem funcionar. A máquina não aceitava, porque lá não tem bilheteria, é só uma máquina. A máquina não aceitava notas altas. E quando você troca dinheiro no Brasil, geralmente eles te dão nota de 50 e de 100 euros. Você não vem com trocado, né, meu bem? Então, a gente ainda teve que rodar o aeroporto para trocar o dinheiro, porque se o cartão funcionasse, gente, ia ser tão mais simples. Mas, pois é, não funcionou. Recomendo o Wise. Inclusive, tem um vídeo no canal explicando como você faz o cadastro. Então, tem cupom de desconto na sua primeira transação. O Wise funciona super bem, mas naquela época a gente não conhecia. Pronto, gente. Chegamos, conseguimos trocar o dinheiro, compramos o bilhete do metro, fomos, tivemos que fazer baldeação com mala grande. A gente trouxe 2 malas grandes e mais as 2 de bordo, né? É assim que fala? De bordo, E pronto. Descemos na estação, sendo que pelo mapa do Google eu já tinha visto em casa que o Airbnb que a gente ia ficar era tipo aqui no meio e tinha 2 estações. A gente podia descer em qualquer uma das 2. A gente desceu em uma e simplesmente o GPS não funcionava direito. A gente não conseguia entender para que rua virava, sabe? Ele não acompanhava a gente andava para ver se ele acompanhava, ele não acompanhava. Não funcionava o GPS de jeito nenhum. E uma coisa que eu reparei aqui é isso. Aparelhos de telefone que não são vendidos aqui em Portugal, por exemplo, a gente estava usando um Asus, que aqui é muito difícil achar. O GPS e alguns aplicativos não funcionam igual funcionava no Brasil. Então, realmente, ele não detectava ali a nossa andança para onde a gente estava indo. E assim, não ter internet também ajudou, né, gente? E ficamos sem internet, em uma chuva, em uma estação sem cobertura, tinha só um telhadinho de nada que não dava nem para guardar nossas malas nessa parte coberta, pegando chuva, perdidos, literalmente. E aí começamos a ficar tenso ali, eu mexendo no celular, vendo se eu pegava sinal de internet de alguém aí perdido, algum café, alguma coisa que tivesse por perto. A gente tinha 2 estações para descer, a gente desceu na estação mais deserta, que só tinha mato em volta, mas a gente não conhecia, não sabia que teria uma que seria melhor, mais fácil. E aí, gente, passa um táxi com uma pessoa dentro. Pergunta, vocês estão perdidos? Vocês querem ajuda? A gente explicou, olha, a gente precisa chegar nesse endereço aqui, mas a gente tá sem GPS. E ele foi dar uma carona pra gente, gente. Eu vou botar a carona entre aspas, porque hoje eu entendo que foi um assalto. Mas
Na minha chegada aqui, eu achei tudo maravilhoso. Ele deixou, imagina, com um outro passageiro, o passageiro deixou a gente entrar, botou nossas malas lá na porta-mala dele, molhadas de mala, eu tava até com vergonha, que tava uma coisa assim, bem ruim mesmo, e ficou procurando o endereço com a gente. Qual era o problema? O endereço estava incompleto, assim, não sei se era erro do aplicativo da Airbnb, que eu ainda vou falar sobre isso, ou se realmente a pessoa tinha deixado de anotar o endereço completo lá na hora. Só sei que a gente sabia mais ou menos o prédio, a gente tinha noção que era aquele prédio, porque o número era bem parecido, mas a gente não sabia a fração. Para quem não sabe, aqui em Portugal, existe assim, ó, por exemplo, onde eu moro, existe o primeiro esquerdo, o primeiro direito, segundo esquerda e RC, que é Reis de Chão, esquerdo, Reis de Chão direito. Tem uns que é Reis de Chão esquerdo, Reis de Chão direito, Reis de Chão de frente, Reis de Chão... Então, imagina aí. Então, a gente viu aquela campainha imensa daquele prédio. Um monte de letras, mais letra do que número. E não tinha isso anotado pra gente, né? O impresso que eu trouxe do Airbnb lá com o endereço não tinha esse detalhe. Eu entrei em desespero. E aí, o taxista me emprestou o telefone, eu comecei a ligar pra host. Gente, e nem chamava. Ninguém atendia. Nem chamava. Tipo... E eu falei, pronto, caí em um golpe, caí numa cilada, já era, estraguei tudo. E Júnior, gente, ele é muito bacana, é muito sorridente, é muito simpático, mas quando começa as coisas a dar errado assim, ele fica muito chateado. Ainda mais que eu assumo toda a responsabilidade, faço quase tudo sozinha. Quando começa a dar erro, ele fica me olhando, tipo assim, pô, por que não fez diferente? Por que não pediu minha ajuda? Por que tentou fazer, entendeu? Então, aí ficou tenso o clima, tu imagina aí, né? Já tinha errado o aeroporto, já tinha, o cartão não funcionava. Chuva. E aí eu pedi o taxista, eu vi que tinha um posto de gasolina do lado, eu falei assim, você deixa a gente ali, que a gente vai tentar se virar, falar com ela. Sendo, gente, que ele andou, sei lá, 300 metros com a gente, da estação até o endereço, cobrou a gente 10 euros. Na hora eu não tinha a mínima noção de quanto custava as coisas aqui. Mas só pra você ter noção, na minha cidade hoje eu moro em Vila Real, a gente anda, assim, 7 quilômetros e paga 6 euros, 7 euros. Então a gente andou 300 metros e ele cobrou 10 euros. Mas assim, pela ajuda, pela chuva, na hora, a gente achou super válido, tiramos lá, pagamos ele e tava tudo certo. E a gente só queria mesmo sair da chuva. Então a gente ficou ali na loja de conveniências do posto de combustível Bomba, que chama aqui, que era bem perto do prédio que a gente imaginava ser o prédio que a gente ia ficar. E aí, fui tentar abrir o aplicativo do Airbnb, e como eu abri no aparelho do Júnior, e antes eu tinha feito as reservas tudo no meu aparelho, deu tipo uma quebra de segurança. Então eu tive que entrar em contato com o Airbnb, confirmar a minha identidade, para que depois eles desbloqueassem. Só que como eu ia fazer isso, gente, sem internet? Me diga. Diga aí pra Debrinha. Como é fazer isso sem internet? Complicado, né? Então, o que a gente fez? Eu fui lá dentro, chorei pro cara da loja de conveniência, mais um choro aí pra conta. E ele pegou e me emprestou o telefone fixo pra tentar ligar mais uma vez pra host, que eu tinha anotado o número dela. Liguei, continuou sem chamar, desligado. E aí ele falou, tem Wi-Fi, se quiser eu te dou a senha. Aí me deu a senha e eu fui fazer todas as etapas de segurança do Airbnb para conseguir acessar a plataforma para poder ver o que a gente ia fazer, para tentar ver se tinha alguma mensagem dela, o que estava acontecendo. E nesse tempo, gente, todo mundo parava para oferecer ajuda pra gente. Imagina aí quantos carros pararam para dar ajuda, pedir ajuda, oferecer ajuda. Todo mundo que ia abastecer via a gente cheio de mala, via a gente com cara de desesperado. Isso, gente, era 7, 8 horas da manhã, tá? Só pra constar. O pessoal vendo nossa cara de desesperado e oferecendo ajuda, pensando que a gente queria ir pro porto. Eu tô indo pro porto, eu dou carona. A gente, não estamos indo pro porto, que a gente tava em Vila do Conde, tá, gente? É uma cidade perto do porto. A gente, não estamos indo pro porto, enfim. Até que parou uma BMW pra gente, isso tudo era... Parou do nosso lado, um cara bem assim, um senhor de meia idade. Pegou assim, perguntou, aí o Júnior explicou mais ou menos, que a gente tá com uma hospedagem aqui, mas eu não tô conseguindo falar com a proprietária, e a gente não tem certeza qual é o apartamento, qual é o prédio. Aí ele falou pro Júnior entrar, que ele ia levar o Júnior pra procurar o lugar. Então vocês imaginam aí, gente, eu na minha desconfiança carioca que sou, tinha acabado de sair do Rio, tava com a atenção aqui em cima ainda, tirei foto, lógico, e filmei lá a placa do carro, lembrando que a gente não tinha celular pra se comunicar, lembra disso? Juninho foi-se, e eu fiquei ali desesperada mais do que nunca, tentando entrar em contato lá com a Airbnb. Consegui fazer as etapas de desbloqueio, né, pra eles desbloquearem minha conta, eu consegui acessar. Vi que a host tinha mandado uma informação pra mim,
dizendo qual era o prédio certinho, tudo bonitinho que precisava, a letra lá do andar, tudo bonitinho, e disse que estava em viagem e que por isso a mãe dela estaria no apartamento me esperando. Se eu tivesse lido isso tudo antes, gente, ia ser perfeito. Mas na correria de sair do Brasil e entrar nos aviões e não sei o que, eu não parei para olhar o aplicativo da Airbnb. Então eu convido você, se você for vir, foi para outro país, além de ter tudo impresso, que eu tinha tudo impresso, também dá uma conferida nas mensagens, confirma com o Rocha se tá tudo certo, se tem alguma instrução específica, que pode ser que você fique sem internet, sem nada, como eu fiquei. E aí, só que a mãe dela, gente, isso já tinha passado algumas horas, tu imagina aí. E a mãe dela achou que não ia chegar mais ninguém, a mãe dela foi embora. E aí, mas antes um pouco, gente, só pra vocês terem noção, antes um pouco de eu ter essa resposta dela, de eu ter certeza dessa resposta dela, eu só tentava a comunicação e não conseguia, eu comecei a pesquisar outros hotéis. E pasmem, gente, era verão, bombando, né, Vila do Conde, a Point, Vila do Conde, Povo de Varzinha, ali a região. Não tinha uma vaga em um hotel, tentei Booking, Trivago, todos esses sites. Estava já desesperado, Jesus, eu vou dormir na rua. Não tinha nenhum hotel disponível. E eu já chorando, foi quando eu consegui ler essa mensagem e aí abriu uma esperança. Apesar de eu não sabia como que eu ia resolver a partir dali, pelo menos eu tinha contato lá com a dona do imóvel e sabia que realmente existia, que a gente não ganhou nenhum golpe, que foi eu que não vi a mensagem a tempo lá no Brasil. Se eu tivesse visto a mensagem antes de sair, eu já vinha com isso na cabeça. O problema é que eu vi, sei lá, vi 2 dias antes, imprimi e vim. E ela mandou essa mensagem um pouco antes da minha viagem. Então eu não tinha visto. Consegui falar com ela e aí ela falou assim, olha, minha mãe agora tem outro compromisso e ela só vai conseguir ir na hora do almoço. Vocês vão aí pro restaurante em frente ao prédio, que o almoço é por minha conta. Só que, gente, cadê meu marido? Não tinha telefone pra ligar pra ele, pra avisar que eu tinha conseguido resolver. E tá eu no posto de combustível, esperando o Júnior chegar pra ir comer um almoço português num restaurante típico português. Cadê o Juninho? O Juninho foi raptado, será? Já tava entrando em desespero. Vocês imaginam, gente, tudo isso aconteceu em menos de 24 horas. Tu imagina como que tava o nosso emocional, né? Maravilhoso. Nesse tempo, gente, prédio que tecnicamente a gente achava que era o apartamento, ele era de costa para a bomba de combustível. Aqui é a bomba e aqui é as costas do prédio. Só que as costas do prédio era todo em vidro transparente. Então você via os corredores onde né, os moradores entram, os apartamentos e tudo mais. Gente, vocês não têm noção. Eu vejo o Júnior no 3º andar, batendo de porta em porta com mais 2 homens. Pelo menos sabia que meu marido não estava morto, nem sequestrado. Graças a Deus, não fiquei viúva. Porém, gente, imagina a cena dele batendo na porta de várias pessoas e eu tentando acenar, cheia de mala, no posto de combustível, querendo que ele olhasse pro meu lado. E nada, gente. Ele não olhava pro meu lado. E ele continuou na trampa dele lá. Vários andares. Fez o 3º, fez o 2º, fez o 1º. Não vi ele porque no resto do chão não dava pra ver os apartamentos. Depois de uns 40 minutos, o Júnior me chega, onde a gente estava, falou assim, olha, amor, estão dizendo que é ali, que provavelmente é no apartamento tal, porque é a menina que mora ali é que faz esse negócio, mas não tem ninguém em casa, a gente já perdoou a campanha, não tem ninguém em casa. Aí eu fui e pude esclarecer pra ele que conseguiu o contato, que a gente ia uma pessoa lá pra pagar o almoço pra gente. E é uma pessoa lá abrir, né? E nesse tempo ela pagaria um almoço para que a gente tivesse, né, um conforto, sentasse ali. Então a gente foi pro restaurante super top, que tem de frente lá para casa, e comemos muito bem, pedimos uma travessa lá de um peixe, porque, né, chegamos em Portugal, a gente tem que comer peixe, né, isso. Se eu não me engano, era bacalhau, tá, gente? Porque eu comi bacalhau uma semana pra depois perceber que a gente só come às vezes. Mas eu queria comer logo, porque, né, tava em Portugal. E aí comemos um bacalhau bem gostoso. Aí chega uma senhora super chique, super bonita, sabe? Senta no balcão e só fica esperando, tomando um cafezinho. Eu falei assim, Júnior. E aí ela foi e falou alguma coisa lá com o cara e saiu. E aí, quando a gente saiu, a gente foi lá pra pagar, e ele falou assim, não, a senhora já pagou, inclusive falou que você pode se encaminhar lá, que ela tá preparando o apartamento. E fomos, gente. E aí, é história pra outro vídeo, né? Se você quer saber o que aconteceu, como que foi esse nosso primeiro dia depois de conseguirmos entrar no apartamento, quem são essas pessoas aí que, né, que foram abrir pra gente, como é que ficou a história depois, primeiro eu achei que era um golpe, né, gente? Mas depois, posso dizer que muita coisa mudou, essa é a história da
uma mudança completamente. Vocês não acreditam o que aconteceu depois. Mas eu vou deixar para outro vídeo, que já tá há muito tempo esse vídeo, né? Me diga aqui embaixo se você gostou desse formato de vídeo, você percebeu tudo que a gente passou, os erros e acertos que a gente teve. Recomendo que quando você venha para Portugal, venha com uma internet assegurada, chegue no aeroporto, se puder comprar um chip. Se você já tiver um transfer, alguém te esperando, perfeito, não se preocupa, compra o chip fora. Mas se fizer igual a gente, que a gente foi pegar metro, foi se virar sozinho, tenha um chip, porque a internet aqui salvaria a gente, tá? A gente já teria visto o recado dela há muito tempo, já iria certo pro prédio, já teria o GPS funcionando. Então, eu super recomendo a vocês. Venha com dinheiro, mas venha com algum cartão também que esteja funcionando, algum cartão internacional, faça testes antes, tá, gente? E vá para o aeroporto certo. Parece até uma dica besta, né? Mas até isso a gente errou. Me diga aqui embaixo se você também tem uma história interessante, uma história engraçada. Inclusive, se você quer fazer parte desse quadro, quer que eu narre e conte mais sobre a sua história, deixa aqui, ó, manda e-mail pra gente, tá? canalsilvastrip@gmail.com, que você manda na sua história, quando a gente vai intercalar aí algumas histórias nossas e algumas histórias de vocês sobre o processo de imigração. Não precisa ser só sobre a chegada, sobre aeroporto, essas coisas. Pode ser depois que você já esteja aqui, algum emprego, alguma situação, tanto boa quanto ruim, tá, gente? Aqui é um diário, para contar histórias reais que acontecem aí com imigrantes, tá? Essa história foi até engraçada, no final das contas. Eu chorei muito durante ela, mas hoje em dia eu conto sorrindo. E ela me deu frutos, assim, maravilhosos, que eu conto melhor pra vocês no próximo vídeo dessa série. Quer saber mais? Quer mais vídeos? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!